Se o Sol desaparecesse, perderíamos a estrela mais próxima da Terra. A vida, como a conhecemos, depende da luz solar atingindo a superfície do planeta, tornando-o quente o suficiente para o desenvolvimento e a sobrevivência dos vivos. As plantas convertem a energia solar em energia química e nos fornecem oxigênio para respirar. Mas e se o Sol simplesmente sumisse agora? O que aconteceria? Bem, eu não sei, mas deixe-me fazer uma suposição: ficaria escuro. Provavelmente perceberíamos o quão longo seríamos capazes de sobreviver sem o Sol. Ficaria frio o suficiente para que os russos considerassem mudar para outro planeta. No entanto, neste vídeo, o Fatos sobre o Mundo decidiu explorar essa situação hipotética e imaginar como seria viver na Terra sem o Sol. Portanto, vamos para o lado sombrio. Vamos fazer uma contagem regressiva a partir do número 5. No começo, não teríamos ideia, sério. O Sol está a 8 minutos-luz de distância da Terra, o que significa que a luz viaja em 1 minuto, uma distância que levará cerca de 30 minutos para chegar ao seu amigo na Terra se você estiver em Marte acenando para ele. Aqui está outro exemplo: se existiram criaturas avançadas a 65 milhões de anos-luz de distância, com poderosos sentimentos, elas seriam capazes de ver os dinossauros andando na Terra, ou melhor, dando seus últimos passos antes de serem extintos. Isso porque a luz solar refletida pela Terra levaria 65 milhões de anos para alcançar os olhos dessas criaturas ou qualquer órgão que elas usassem para ver as coisas. Como não sabemos absolutamente nada no universo que possa viajar mais rápido que a luz, logo após o desaparecimento do Sol, levaria 8 minutos para que essas boas notícias chegassem até nós. Mesmo a atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra também terminaria em apenas 8 minutos, e então o planeta continuaria orbitando o espaço onde o Sol estava, como se nada tivesse caído, mas apenas por 8 minutos. Depois disso, no número 4, ficaria muito escuro. Sim, eu estava certo, cara, sim. Você estava certo. Aqueles que estavam no lado noturno não observariam nada no início, mas logo a Lua desapareceria, já que não haveria luz solar para refletir. Outros planetas desapareceriam na escuridão, um após o outro, como os últimos pedaços de luz refletidos chegando aos nossos olhos. Estrelas distantes se tornariam nossa única fonte de luz fora do planeta, o suficiente para enxergar um pouco. A fotossíntese pararia, então as plantas não seriam capazes de produzir oxigênio. Isso, insetos e todos os animais ainda têm uma quantidade suficiente de oxigênio para respirar por aproximadamente 1000 anos. No entanto, haveria um problema muito maior, especialmente para aqueles que possuem óculos de sol. Mas vamos para o número 3. Seria extremamente frio sem nenhuma fonte de calor. A temperatura da Terra manteve-se rapidamente, chegando a cerca de 32 graus Fahrenheit ou 0 graus Celsius na primeira semana. Isso é assustador, considerando que, levando em conta os combustíveis que temos, provavelmente nos daríamos bem sem o Sol nos primeiros meses. No entanto, ao final do primeiro ano sem o Sol, seria tão frio que a única maneira de sobreviver para nós e outros organismos seria nos refugiarmos no subsolo, o mais profundamente possível. Quanto mais próximo do núcleo você vivesse, melhores chances teria, mas isso exige uma escavação considerável. Falando sério, nenhum de nós seria capaz de viver a menos que encontrássemos uma maneira de deixar a Terra. No número 2, os oceanos congelariam. Sim, está ficando melhor e melhor. Devido às temperaturas extremas, a superfície dos oceanos se transformaria em uma pista temporária de patinação. Porém, o gelo na superfície seria fino, e você precisaria pensar 2 vezes antes de pisar nele. Na verdade, estima-se que a água líquida continuaria existindo no fundo dos nossos oceanos por bilhões de anos, pois não congelaria devido ao núcleo da Terra, que permaneceria quente. No número 1, alguns organismos estariam bem. No entanto, desculpe, os humanos não estão entre eles. Apenas como criaturas menores, como aquelas que vivem na Fossa das Marianas, poderiam sobreviver ao desaparecimento de nossa estrela. Elas não precisam de fotossíntese, pois convertem calor na energia de que precisam, desde que a água líquida. Portanto, imagine nosso planeta todo congelado, viajando pelo universo por bilhões de anos, ainda preservando o que resta da vida. Talvez um dia nos aproximemos o suficiente de uma estrela diferente e entremos em sua atração gravitacional, orbitando em torno dela. Nesse caso, o gelo derreteria e o planeta esquentaria, proporcionando a esses micróbios uma chance de evoluir para outras formas de vida. No entanto, as chances de os humanos surgirem como resultado dessa evolução são maiores que 0.
Por outro lado, é com certeza que os restos de nossa civilização ainda existem, e outras formas de vida inteligentes poderiam testemunhar o que fomos. Após o desaparecimento do Sol, pode não ser tão terrível assim, pelo menos para os micróbios. Outro pensamento reconfortante é que o Sol só morrerá daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, então temos bastante tempo para procurar por uma nova casa. Isso é suficiente para iluminar o lado escuro. Esquecemos de mencionar outras consequências do desaparecimento do Sol. Comente.